vitória, de derrota, de qualquer coisa. E quando você não tiver coragem e não tiver força para isso, dobre o joelho e vá orar. Faça o que o pastor me pediu. Eu estava sendo medicado por uma droga terrível. A cada 5 horas, 5, 6 horas, e não pode errar 1 minuto sequer, pastor. Um mensageiro de Deus chegou e disse: aqui, se você não tomar no horário, quando você voltar, você vai tomar uma medicação dobrada, seu corpo vai se debilitar e você vai ficar cada vez mais fraco. Mas aqui tem a cura. Aí pegou a Bíblia Sagrada. Está aqui a tua cura. Todos os remédios que tu quiser estar aqui, as horas que tu tomar aqui. Mas eu vou inicialmente te receitar, por enquanto, você usar ela e buscar dentro dela 3 vezes ao dia. Amanhã, à tarde e à noite. Busque dentro dela que você vai achar saúde, felicidade, você vai achar amor, você vai achar tudo que você quiser. Mas aqui dentro desta vida. E eu estou buscando isso em nome de Jesus. E a minha mãe, em nome de Jesus, também vai passar a usar essa medicação em toda a minha família. Porque eu creio que Deus vai buscar cada um deles que já perderam muito tempo de sua vida se dedicando a ilusões, a coisas que não têm valor. Mas pela misericórdia de Deus, que comigo, o maior exemplo, eu toda a vida fui festeiro, toda a vida, mas Deus sabe que eu nunca quis o mal de ninguém, pela sua santa e infinita misericórdia, Ele me deu uma nova chance, uma nova vida. E eu não tenho mais doença não. Eu posso ir embora porque Deus vai dizer: esse voto do teu tempo aqui terminou, o que tu tinha para fazer já se cumpriu, ou tu não estás fazendo aquilo que é minha vontade. Mas doença não vai me levar embora não. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio e tenho a maior certeza do mundo. Para quem tinha 7 centímetros, maior que uma laranja dentro da sua boca e sem uma gota de sangue, sem nada. Ah, Jesus maravilhoso. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Que Deus continue me iluminando todas as câmaras de vereadores. E Deus botou aqui representante de cada segmento. Quando eu falo ser diferente, presidente Carlos, não é que você foi falho, não é que você fez, porque ninguém faz nada só. E não é só em 2 anos ou em 4 anos que se faz tudo, porque senão não tinha necessidade da gente viver, Deus. É porque cada um tem que contribuir o seu legal. E Vossa Excelência cumpriu com o seu maravilhosamente bem. E eu tenho certeza que em nome de Jesus, Deus vai permitir que nós façamos também o melhor. Eu quero dizer aqui, para todas as associações que estão aqui, a estrutura da Câmara de Boca do Ar não vai servir só para reunião de terça-feira. Como é que nós podemos melhorar um município? É debatendo, discutindo e vendo o que é melhor para cada associação, para cada comunidade, para cada setor. E essa estrutura da Câmara vai funcionar à noite, à madrugada, presidente, senhores vereadores, e quem quiser me acompanhar, eu estarei a hora que for preciso, para nós debater com a Associação dos Agropecuários o que for melhor para eles, a Associação dos Pescadores o que for melhor para eles, juntamente, e eu posso falar e me criticar à vontade. Se a prefeita chamar para me passar a noite ou o dia, com ela eu vou. Se o secretário passar a noite e o dia querendo debater e discutir o que for melhor para o meu município, eu vou estar lá. Qualquer setor do nosso município que depender da estrutura da Câmara e do trabalho do vereador Esivaldo, e eu acredito, eu estou falando isso em nome dos novos vereadores, porque eu conheço o empenho de cada um deles e eu sei da vontade de cada um de vocês. Eu quero aqui comunicar ao funcionário desta casa, ele não está aqui, mas está o tagueiro, Dalton, Fernando, não sei se já foi, que é o negro. Ele, antes de eu nem sonhava em querer ser presidente, ele disse: pessoal, se caso você for presidente, eu queria fazer um trabalho. E é aquele mesmo que nós tanto sonhamos.
durante a noite, buscar pais e mães de pessoas que têm problemas com droga e discutir juntamente a assistente social do nosso município. O que nós podemos contribuir para com essas pessoas? É como se fosse antes de Boca do Ar, que esta Câmara vai estar à disposição para discutir e debater. Porque é através da Câmara, é através da Prefeitura e dos nossos deputados que nós podemos melhorar o nosso município. Não é eu pensando em mim mesmo e nem eu ficando com raiva porque perdi ou ganhei que as coisas vão ser diferentes. Infelizmente, tem gente que pensa que o cargo de vereador é deles, não é. Isso aqui é uma passagem. E todos nós só temos que pedir a Deus a direção para que nós façamos bem, façamos o melhor. Então eu quero deixar a Câmara aqui, pastor. O que tiver necessidade de debater sobre religião, sobre a igreja e qualquer outro padre ou pastor, nós vamos estar aqui para discutir a estrutura física da Câmara, os ar-condicionados e eu acredito o corpo técnico de funcionário também e todos os vereadores. Vamos estar aqui debatendo para nós se lembrar de uma coisa que nós já esquecemos. Eu acredito que nenhum que é filho de Boca do Ar que tem embora daqui. E quem não é filho de Boca do Ar que já jogou Boca do Ar não quer ir embora. Então, se nós precisamos de um lugar para deitar e dormir, nós temos que zelar por ele, temos que cuidar dele. Então, se Boca do Ar é de todos nós e nossa família mora aqui, como é que nós vamos deixar Boca do Ar para ir embora? Ou não vamos cuidar dela? Disse muito bem o vereador Raimundinho. Não só é prefeito, vereador, juiz, delegado, não é só as autoridades, não. Todos nós que moramos em Boca do Ar temos um dever de cuidar dela, que é aqui que nós moramos e que nossa família pede. Então eu quero que você, representante da prefeita, pode fazer esse comunicado a ela e a todos os secretários dela, que eu não tenho limitação debater para conversar, e o que tiver de errado, infelizmente eu também não vou obrigar nem vou fazer nada com ela, porque existe um Ministério Público, a qual é conhecimento de todos os 9 vereadores, a qual nós sabemos o que devemos fazer. Mas eu estou à disposição para o que for de melhor para o meu município. E uma vez eu disse que daria minha vida por Boca do Ar. Se eu um dia disse isso, pela misericórdia de Deus, pelo que Ele tem feito na minha vida, se for para fazer o melhor, e dentro das palavras de Deus e da direção de Deus, eu estou à disposição dele. Porque é dele que eu estou à disposição. Amigo Lauro, eu vou precisar muito do seu filho como exemplo, não usando ele, mas como ele se ofereceu no trabalho dele, do meu amigo Andrade, para nós, durante as noites, os dias, fora de reuniões, estar aqui debatendo ver o que é melhor para nossos filhos, netos, sobrinhos, parentes que nós temos, que não conhecem ainda Deus e que devem no mundo perdido da droga e do alcoolismo, para nós tentarmos, pelo menos, dar uma contribuição nossa, porque a forma que nós temos de agradecer a Deus é orando, é pedindo a Ele e contribuindo, facilitando a vida dos nossos irmãos, colocando eles cada vez menor e não enjaulando eles cada vez mais. Gente, eu já tive o tempo de vocês muito, mas eu quero agradecer assim imensamente a todas as pessoas que oraram, a todas elas, independente de religião. Quero agradecer assim do fundo da minha alma, pastor, porque é lá que eu estou. Se eu cometer qualquer erro, falha, é uma ovelha sua que está se desgarrando. Então o senhor vai ter que puxar minha orelha muito. O senhor sabe meu telefone, sabe a minha casa, e o senhor tem 1 milhão de ovelhas aí espalhadas que podem me buscar onde eu estiver. Se eu estiver fazendo qualquer coisa que não seja direito ou honesto ou lícito, mande me entregar onde eu estiver. Me cobre, me exija, porque o senhor tem direito.